tentar resolver aqui então um exercício de mistura de soluções que reagem entre si. Então a gente vai começar com esse aqui, vamos ler. Misturou-se 0,5 litros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de 0,1 molar com 0,5 litros de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de 0,2. Então a gente está pegando uma solução de ácido e a gente vai reagir com uma solução de base. Ele quer saber, depois que essas soluções reagirem, qual vai ser a concentração da solução. Essa solução vai ficar ácida, vai ficar básica, vai ficar neutra. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a equação. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem ácido sulfúrico, que é o H2SO4, reagindo com hidróxido de sódio, que é o NaOH. A gente sabe que toda vez que tem um ácido com uma base, a gente tem uma reação de neutralização que vai gerar sal e água. Então, o OH daqui vai pegar o hidrogênio daqui e vai formar água. E a água tem sempre a mesma fórmula, H2O, não se muda. O que sobra, que é o Na e o SO4, vai formar o nosso sal. Então, veja bem, o Na, que tem NOx fixo mais 1, vai se juntar com o SO4, cujo NOx é menos 2, tá? Aqui, pela regra da tesoura. Novamente, a regra da tesoura vai dar pra gente a fórmula Na2SO4, porque o 2 está aqui, vai descer para cá, o 1 está aqui, vai descer para cá. Então, a gente tem como sal o Na2SO4. Beleza, não adianta somente montar a equação, a gente tem que balancear essa equação usando a regra do macho. Então, um sódio aqui, 2 aqui. Então, eu coloco 2 aqui. Um enxofre. Carbono não tem, a gente pula para hidrogênio. A gente tem 2 hidrogênios aqui, com mais 2 aqui, 4. Então, do lado de cá, tem que ter 4 também. 4 oxigênios com 2, 6. 4 oxigênios com 2, 6, a nossa equação está balanceada. E a gente sabe que a regra do macho vai dar para a gente uma proporção. Então, olha aqui, ó. Eu sei que quando não aparece nada é porque tem 1 aqui. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, ele vai reagir com 2 mols de base. Então, para cada 1 mol do ácido, eu vou precisar do dobro da base. Essa é a nossa análise primária. Mas aí a gente tem que voltar para o problema. O que ele botou de ácido para reagir? O que ele colocou de base para reagir? Então, vamos lá. Nosso segundo passo aqui. O que eu tinha de ácido? Eu tinha 0,5 litros dele. E a concentração que eu coloquei dele foi de 0,1 mol por litro. Se eu multiplico aqui, eu consigo cortar litro com litro e eu vou ter a quantidade exata de mols de ácido que o cara colocou. Então, ó, 0,5 vezes 0,1 vai ser igual a 0,05 mols. Então, o que eu coloquei de fato na minha solução para reagir foi 0,05 mols do ácido. E da base? Vamos lá, o que eu botei de base? 0,5 da base, litros aqui também. Só que a concentração da base era 0,2 mol por litro. Vou cortar litro com litro. Eu vou ter que 0,5 vezes 0,2 vai dar 0,1 mols da base. Então, a gente vai ter que fazer uma análise aqui. Vamos lá. Terceira análise. Para cada 1 mol do ácido, eu preciso de 2 vezes mais da base. Então, ó, quanto do ácido eu tinha realmente, de fato, colocado ali para reagir? 0,05. Então, quanto eu vou precisar da base? Fazendo a nossa regra de 3 aqui, eu vou ver que dá exatamente 0,1 mols da base. Então, olha que interessante, eu não tenho nenhum reagente em excesso, nenhum reagente limitante.
Porque se eu botei 0,05 do ácido, eu precisaria de 0,1 da base e eu botei exatamente 0,1 mol da base. Então, eu sei que esse ácido e essa base vão reagir completamente. Então, olha aqui. Eu posso até fazer a análise contrária. Olha aqui, ó. 1 mol do ácido sempre vai precisar do dobro de mols da base. Se eu coloquei 0,1 mol da base, quanto do ácido que eu vou precisar? Fazendo a nossa regra de 3 aqui, eu vou ver que eu vou precisar exatamente de 0,05 mols do ácido. Então, a gente vai ver que essa reação, né, nesse caso específico, tudo que eu botei de ácido, eu vou reagir com o que eu coloquei de base. Então, vamos lá. Quarto passo. Vamos analisar essa equação. Lembrando aqui, ó, que eu botei 1 mol do ácido, 1 mol da base. Perdão, 1 mol do ácido. E eu preciso do dobro de mols da base. Por enquanto, de produto, eu não vou ter nada, porque eu não reagi nada. Eu só estou analisando o reagente aqui. Mas eu coloquei quanto desse ácido? Eu coloquei aqui 0,05. E da base, eu botei 0,1. Então, eu já vi que esses caras vão reagir completamente. Então, tudo que eu botei de ácido vai ser consumido nessa reação e não vai sobrar nada dele. E tudo que eu coloquei de base vai ser consumido nessa reação e não vai sobrar nada dela. Porque tudo que era reagente vai virar produto. Então, no meu produto, quando eu não tinha nada, agora eu vou começar a ter. Eu vou começar a formar esse produto. Então, olha que interessante. O número de mols da base é o mesmo do número de mols da água. Então, tudo que eu consumir da base, eu vou formar de água. Então, se eu consumir da base 0,1, da água eu vou formar 0,1. E olha que interessante, o mesmo número de mol do ácido é o número de mols do sal. Então, tudo que eu consumir do ácido, eu vou formar do sal. Então, se eu consumir 0,5 do ácido, eu vou formar 0,5 do sal. Então, no final, o que me sobra? Me sobra o sal aqui. Em qual concentração? 0,05 mol. Se eu estou querendo saber a concentração, eu tenho que botar aqui o volume total da solução. Qual é o volume total da solução? Tá aqui, ó. Eu coloquei 0,5 litros de ácido, 0,5 litros da base. Então, eu tenho aqui... Eu tenho aqui 1 litro de solução. Então, 0,05 mols por 1 litro, eu vou ter aí 0,05 mol por litro, ou molar, do sal, que é o que sobra. E a nossa solução vai ser neutra, porque todo o ácido e toda a base reagiram. Dê uma olhadinha no vídeo 2 para ver uma situação um pouquinho diferente, dando continuidade aqui a esse problema.